CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Olha só, hoje é uma data especial para a humanidade. 70 anos da Declaração dos Direitos Universais. Terça Buquerque. Sim. Queria que você falasse. Eu acho que a gente tem que lembrar disso. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Perfeito. É isso, né? Eu acredito que o próprio ser humano, pouca gente sabe dessa data e pouca gente conhece a importância desse documento. Vamos falar sobre ela hoje? Vamos. Bom dia, Otávio. Bom dia Terça Buquerque. a todos os ouvintes que sempre prestigiam a gente, né? Foi assinado logo pós-guerra. Data especial, né? A Declaração Universal dos Direitos do Homem, depois humanos, né? Inclusive por causa daquela questão de gênero, do homem e tal, acabou. Mas independente disso, ela foi assinada em 10 de dezembro de 1948, logo pós-Segunda Guerra Mundial. Isso. E estabeleceu 30 artigos. E o que é interessante, a ONU, quando aprova essa declaração, e a gente não pode esquecer isso, não é uma lei, não é um tratado, não é uma obrigação, é uma declaração dizendo o seguinte: olha, todo ser humano tem direito a essas situações mínimas, para que haja conscientização no mundo de que o ser humano é diferente, precisa ser tratado diferente de qualquer outra situação que possa ser criada, não é uma coisa. E esses 30 artigos criaram as condições para que o ser humano não se sujeitasse mais àquela situação de conflito, de guerra, como nós tivemos também um exemplo triste do Holocausto. Isso. Então, você imagina assim, o Holocausto, 6 milhões de pessoas mortas. Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de pessoas mortas. E questão desumana. Então, a declaração foi criada logo após tudo isso, dizendo que o ser humano tem direito à vida, ao livre pensamento, à manifestação religiosa, à livre circulação, ao ar que respira, à água que bebe, coisas que nós, em tese, entenderíamos como elementares. Liberdade de ir e vir. Alguns governos conseguiram respeitar, e esse documento serviu de base para muitos governos, mas para muitos ainda não, né, Terence? Não, você imagina assim, mesmo não sendo um tratado, essa declaração, ela interferiu em mais de 70 normas que foram criadas posteriormente com base nela. Ou seja, ela foi motivadora de muitas modificações e transformações. E um exemplo, Otávio, interessante, é a Constituição Federal nossa. O artigo 5º, que fala sobre as garantias e direitos individuais, reflete exatamente a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas, como você disse, muitos governantes insistem em ignorar essas condições mínimas. E aí nós vamos dar exemplos. Bolívia, nós assistimos, vimos e continua acontecendo situações que desrespeitam isso. A Venezuela, o que nós estamos vendo da Venezuela até agora? A mesma situação, um desrespeito por parte de Nicolás Maduro, as condições mínimas de Evo Morales alimentação. desrespeitando a democracia, a própria Constituição impondo, um absurdo que está acontecendo na Bolívia. A gente tem que falar mesmo, claramente, tem que falar, sabe? Tem que Acho falar. que o índio Evo Morales deveria ler essa declaração. Não, é um Respeitar. mínimo, até porque ela dá proteção também aos indígenas. Então, há uma falta de cuidado com isso, mas é uma data especial, nós temos que valorizá-la, nós temos que enaltecer aqueles que defendem os direitos humanos, nós temos pessoas aguerridas no mundo inteiro, no Brasil, grandes exemplos de pessoas que estão lutando para que haja implementação. E, num período de tantos refugiados, ela também traz proteção e a acolhida aos refugiados. Então, um momento especial para o Brasil e também para os demais países da ONU, né, que adotam essa declaração. Legal. Terço, prefeito teve aumento de salário, vereadores, secretários. Que festa foi essa? Aqui em Campo Grande? Eu vou te dizer que foi uma grande confusão que a Câmara Municipal de Campo Grande criou. Olha, eu respeito a Câmara de Campo Grande como um poder, eu entendo a importância dos vereadores. Aliás, eu exerci uma atividade como procurador 10 anos ali, eu entendo como as coisas funcionam e eu não consegui entender o que é que eles pretenderam fazer desta vez. Por quê?
os critérios que foram fixados na alteração da lei orgânica, que está em votação ainda, porque ela tem aí um interregno interstício de 10 dias, de um turno para o outro. Então pode ser corrigida alguma coisa ainda? Eu digo assim, é indispensável que se corrija. Por quê? Porque a Constituição Federal, lá no artigo 29, inciso 6º, já diz como é que se recebe subsídio prefeito, vice-prefeito, já diz como que é o subsídio de vereadores, já está lá na Constituição Federal de 88, a Constituição Brasileira. O que fez a Câmara de Campo Grande? No afã de adequar-se à Constituição Federal, de transcrição de condição, por quê? Porque houve majoração do teto do ministro do Supremo. Então, logicamente, refletiu o efeito cascata em todos. Nós sabemos isso na área pública, todos. Então, o que acontece? Para majorar e chegar no limite do teto, que agora é quase R$40 mil, a Câmara de Campo Grande, na aprovação da lei orgânica, da emenda à lei orgânica, a lei já existe, na emenda à lei orgânica, estabelece critérios lá no artigo 6º de que vai ser um aumento progressivo do prefeito a partir de 2019, 80%, depois de 2020. Esse tipo de data e aspecto daqui temporal a 5 anos. Não se insere num texto de uma lei que se entende como a lei maior do município, do estado ou do governo federal, a não ser que tivesse sido aí numa condição transitória, não é? Então está muito estranho tudo isso. Eu espero que a Câmara corrija isso. Dá sabe? tempo, né? Eu acho que ainda tem tempo. Porque, assim, além do problema da gente ter um aumento que chegou a 107% em alguns casos aí, Sim. ainda tem esse erro aí que acredito que o Legislativo tem um papel preponderante em não deixar dúvidas para o futuro, né? Sem dúvida nenhuma. A gente está acompanhando e espera que haja uma adequação disso, porque senão vai ser muito triste. Haja assunto, haja paciência e a gente vai acompanhar, Terça. Amanhã, com certeza, nós teremos mais alguma novidade em relação a isso. Hoje a gente vai buscar informações com o Legislativo para ver se vai haver essa correção levantada aqui por você e a gente vai amanhã debater sobre isso também. Combinado. 70 anos da Declaração dos Direitos Universais. Direitos Humanos. Direitos Humanos. Muito obrigado. Bom, a data especial. Obrigado pela participação mais uma vez, Terça Albuquerque, nosso analista de política aqui na Rádio CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.